No 6º aniversário da minha neta, os avós paternos enviaram um ursinho marrom como presente. No começo, ela ficou feliz, até que ela sentiu que tinha algo dentro dele. Vovó, o que é isso? Olhei mais de perto, e o que encontrei dentro do urso me deixou paralisada. Mas eu não me desesperei. Tomei uma atitude. 3 dias depois, a polícia estava na porta deles. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O aniversário de 6 anos da Sofia era para ser simples. Bolo, balões, 3 amiguinhas da escola gritando na sala como se tivessem sido criadas à base de açúcar e purpurina. O problema de simples é que exige uma vida simples. E a minha, naquele momento, era tudo menos isso. Minha filha Luciana estava no meio de um divórcio. O tipo de divórcio que não termina com aperto de mão e ficamos amigos. O tipo que deixa marcas, que tira o sono, que faz você verificar o celular às 3 da manhã porque seu corpo esqueceu como descansar. Então eu tentei compensar. Fui a avó que faz bolo caseiro, que pendura bandeirinha torta, que chega cedo para ajudar e fica até tarde para limpar. Cheguei às 8h30 da manhã com um bolo de chocolate nos braços e o coração pesado de preocupação. O apartamento de Luciana ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. Aos 63 anos, eu ainda subo escada como se tivesse 40. Talvez seja teimosia. Talvez seja o instinto de mãe que não sabe descansar. O apartamento era pequeno, 2 quartos, sala com cozinha conjugada. Nada parecido com a casa que Luciana dividia com Gustavo num condomínio fechado. Mas sabe o que esse apartamento tinha que aquela casa nunca teve? Paz. A possibilidade de respirar sem pedir permissão. A decoração da festa estava pela metade. Borboletas de papel coladas na parede, algumas tortas, outras perfeitas. Luciana tinha passado a noite fazendo isso. Eu sabia porque ela me mandou mensagem às 2 da manhã. Mãe, você acha que rosa combina com lilás? Ela não estava perguntando sobre cores. Estava perguntando se ia dar conta. Luciana veio me receber na porta, ainda de pijama, cabelo preso de qualquer jeito, olheiras que nem maquiagem ia conseguir esconder. Mãe, você trouxe o bolo. Claro. Você achou que eu ia deixar você comprar bolo de supermercado? Mãe, bolo de supermercado é bom. Bolo de supermercado é conveniente. Bolo bom é o que a sua mãe faz. De repente, um furacão de cabelo castanho e pijama de unicórnio veio correndo pelo corredor. Vovó! Sofia se jogou nos meus braços com a força de uma criança que ainda não sabe que adultos têm ossos frágeis. Quase deixei o bolo cair. Quase. Vovó, eu vou fazer 6 anos. Eu sei, você está ficando velha. Vovó, ela gargalhou. Velha é você. É verdade, mas velha e bonita. Luciana pegou o bolo das minhas mãos enquanto Sofia corria para o quarto para trocar de roupa pela 3ª vez. Encontrei minha filha minutos depois na cozinha, apoiada na pia, olhando para o nada. Filha, senta um pouco. Eu cuido do resto. Mãe, eu preciso provar que consigo fazer isso sozinha. Coloquei a mão no ombro dela. Senti a tensão acumulada ali, como se ela estivesse carregando o mundo nas costas. E, de certa forma, estava. Luciana, você não está sozinha. Eu estou aqui. E você não precisa provar nada. Não para mim. Não para ninguém. Ela assentiu. Não disse nada. Não precisava. Enquanto eu arrumava os salgadinhos nos pratinhos de papelão, observei minha filha se movendo pela cozinha. Ela estava mais magra. Não de dieta, de estresse. O cabelo que antes vivia solto e brilhante, agora estava sempre preso. As unhas que eram feitas toda semana estavam curtas, sem cor. 8 anos de casamento fizeram isso com ela. 8 anos sendo sugada aos poucos, tão devagar que ela nem percebeu. Como um sapo na água que vai esquentando gradualmente até ferver. Quando você nota, já está cozido. Eu vi isso acontecendo. Vi ela diminuir. Vi ela pedir desculpas por coisas que não precisavam de desculpa. Vi ela consultar Gustavo antes de qualquer decisão, até sobre o próprio corte de cabelo. E eu fiquei quieta. Porque é isso que nos ensinam, não é? Não se meta no casamento dos outros. Respeite as escolhas. Espere ser chamada. Bem, eu fui chamada. 6 meses atrás,
no meio da noite, com Luciana chorando no telefone dizendo que tinha descoberto que o marido devia mais de R$ 100.000 em apostas online. Agora ela estava aqui, no apartamento pequeno, fazendo borboletas de papel, tentando dar uma festa de aniversário normal para a filha, enquanto o mundo desmoronava. E eu estava aqui também, porque é isso que mães fazem. Não importa quantos anos tenham, não importa quantas escadas precisem subir. A festa começou às 2 da tarde. 3 amiguinhas chegaram com suas mães, mulheres que sorriam educadamente enquanto tentavam não fazer perguntas sobre o divórcio. Eu conhecia aquele olhar, o olhar de quem quer saber, mas finge que não. Luciana, se precisar de qualquer coisa... Obrigada, Cristina. Estou ótima. Mentira. Mas uma mentira necessária. Às vezes a gente mente para sobreviver ao dia. Sofia estava radiante. Vestido roxo de tule, tiara de princesa que ela mesma escolheu, sorriso que iluminava a sala inteira. Crianças têm essa capacidade de ser completamente felizes no presente. Adultos desaprendem isso em algum momento do caminho. A festa seguia o roteiro normal. Música infantil, crianças correndo, pais fingindo que não estavam exaustos, salgadinho aparecendo em lugares onde salgadinho não deveria aparecer. E então a campainha tocou. Não era convidado, era entregador, com uma caixa cor-de-rosa nas mãos. Meu estômago revirou antes mesmo de ver o remetente. Instinto. Depois de 63 anos, a gente aprende a confiar no instinto. Luciana assinou o recebimento e trouxe a caixa para dentro. Era bonita, bem embalada, laço simétrico, daqueles que parecem ter sido medidos com régua, papel de presente caro e um cartão grudado na tampa. Para Sofia, com amor infinito, vovó Vera e vovô Sérgio. Abra hoje na sua festa. Vera e Sérgio, os pais de Gustavo, os avós paternos de Sofia, as pessoas que eu mais desconfiava no mundo. Luciana olhou para mim. Eu olhei para ela. Um diálogo inteiro aconteceu em silêncio. Eles não vieram, Luciana disse baixinho. Claro que não vieram. Isso exigiria dividir espaço comigo. Ela quase riu. Quase. A caixa foi para a mesa de presentes. Sofia teria outra festa em alguns dias, na casa do pai. O aniversário do papai, como ela chamava. Mas Vera e Sérgio fizeram questão de mandar o presente para cá, com instruções para abrir hoje. Isso tinha um motivo. Com Vera, tudo tinha um motivo. Eu só não sabia qual era ainda. A hora dos presentes é sempre caos. Crianças sentadas em círculo, papel rasgando para todo lado, gritos de alegria a cada descoberta. Sofia abriu um kit de pintura, uma boneca, um livro de histórias, um conjunto de pulseiras. Então ela pegou a caixa cor-de-rosa. Esse é da vovó Vera e do vovô Sérgio, ela anunciou, como se apresentasse um personagem importante numa peça de teatro. As outras mães fizeram aquele barulho educado de aprovação. Que caixa linda! Olha o laço! Sofia abriu com cuidado. Não rasgou o papel como fez com os outros. Vera tinha ensinado ela a ser delicada com presentes. Parece doce, até você perceber que delicada é só a palavra que Vera usa para obediente. Dentro da caixa havia um urso de pelúcia, marrom, macio, com um coração vermelho bordado no peito, olhos pretos e brilhantes, tamanho médio, parecia inocente, parecia adorável. O rosto de Sofia se iluminou. Que lindo! Ela abraçou o urso como se ele tivesse acabado de salvá-la de um incêndio. As amiguinhas se aproximaram. Eu quero um! É tão fofo! Um dos pais, cara simpático, nome vago, provavelmente Fernando ou Frederico, comentou: esse urso vai ser o melhor amigo dela. Eu ri educadamente. É o que se faz quando pessoas dizem coisas normais em festas normais. Sofia levou o urso para brincar com as amigas e a festa continuou. Bolo, parabéns, mais bagunça, mais açúcar, mais gritos. Tudo normal. Exceto que nada era normal. E eu estava prestes a descobrir isso. 20 minutos depois, Sofia apareceu na porta da sala. Urso no braço. Expressão diferente. A sobrancelha franzida daquele jeito que ela faz quando está tentando entender alguma coisa. Vovó? Eu me virei, ainda sorrindo, porque sorrir era meu trabalho naquela festa. Fingir que estava tudo bem era minha função.
Sofia se aproximou. Falou baixinho só para mim. Vovó, o que é isso? Ela virou o urso e me mostrou uma pequena abertura na costura lateral. O tipo de abertura que você não nota, a menos que seja uma criança curiosa que acredita que todo objeto esconde um mistério. Meu amor, o que você... Tem uma coisa dura aqui dentro. Ela apertou o lado do urso. Não é algodão. Eu olhei para a costura. Olhei para a expressão confusa da minha neta. Olhei ao redor. Mães conversando, crianças brincando, Luciana servindo suco. Meu coração disparou, mas minha expressão não mudou. 35 anos de sala de aula ensinam isso. Quando você entra em pânico, as crianças percebem. E quando as crianças percebem, o caos se instala. Fiz minha voz ficar suave, como se ela tivesse me mostrado um botão solto. Deixa a vovó ver, meu amor. Pode ser só o mecanismo do coração. Às vezes esses ursinhos fazem barulho quando aperta. Mas não faz barulho nenhum, vovó. Vou verificar. Vai brincar com suas amigas. Já devolvo. Sofia hesitou. Tá bom. Ela saiu correndo de volta para a brincadeira. Crianças de 6 anos não guardam desconfiança. Elas confiam quando os adultos dizem que vai ficar tudo bem. Eu peguei o urso e caminhei pelo corredor sem pressa, sem chamar atenção. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Sentei na borda da banheira com o urso no colo. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas orelhas. Respirei fundo. 1 vez. 2. Então abri mais a costura que Sofia tinha encontrado. Afastei o enchimento, fibra sintética branca, barata. E vi um objeto, preto, rígido, do tamanho de uma caixa de fósforos. Tinha um pequeno círculo que parecia um microfone, fios conectando a algo que parecia bateria, números impressos na lateral. Não era mecanismo de coração, não era brinquedo, não era acidente, era um dispositivo eletrônico escondido dentro de um urso de pelúcia, mandado de presente para minha neta de 6 anos, pelos avós paternos. Fiquei olhando para aquilo por um longo momento. Não chorei, não gritei, não liguei para ninguém. O que eu senti foi raiva, uma raiva fria, paciente, antiga, a raiva que vem do lugar onde mães guardam a proteção mais primitiva. A que não pensa, só age. Peguei meu celular, fotografei tudo, o urso aberto, o dispositivo, os números impressos, a etiqueta minúscula, vários ângulos, várias provas. Depois fechei a costura como estava antes, alisai a pelúcia. Deixei o urso com aparência normal. Fui até a pia. Lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho. A mulher que me encarava tinha 63 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Tinha expressão de guerra. Pratiquei um sorriso. Falso, mas convincente. Saí do banheiro, guardei o urso no guarda-roupa de Luciana e voltei para a festa. Vovó, cadê meu ursinho? O coração dele estava com probleminha, meu amor. A vovó vai levar para consertar e traz amanhã. Promete? Prometo. Mentira. O urso nunca mais voltaria para as mãos dela. Mas algumas mentiras são proteção. Servi bolo, cantei parabéns, sorri para as fotos. E o tempo todo, uma única certeza martelava na minha cabeça. Vera e Sérgio tinham acabado de declarar guerra. E eu ia responder. A festa terminou às 6. As mães foram embora com seus filhos açucarados e exaustos. Luciana começou a limpar a bagunça. Sofia dormiu no sofá, ainda segurando um balão murcho. Eu esperei até Sofia ser carregada para a cama, até os pratos de papelão irem para o lixo, até a música parar e o silêncio pesar. Então chamei minha filha para sentar. Mãe, eu ainda tenho que... Senta, Luciana. Ela reconheceu o tom. 34 anos ouvindo esse tom. Sentou. Peguei meu celular, abri as fotos, entreguei para ela. O que é isso? Ela perguntou. Olha. Ela olhou. Primeiro o urso, parecendo normal. Depois a costura aberta. Depois o dispositivo. A cor sumiu do rosto dela como água pelo ralo. Mãe, isso é... um dispositivo de gravação. Provavelmente rastreamento também. A Sofia encontrou. A Sofia? Ela é curiosa, igual você era. Luciana ampliou a foto, reduziu. Como se mudar o zoom fosse mudar a realidade. Mas
Eles não fariam isso. Filha. Não, mãe. Eu sei que eles são difíceis, controladores, mas isso é crime. Isso é. Luciana. Minha voz saiu firme. Olha para mim. Ela olhou, olhos marejados. Não de tristeza, de choque. Você passou 8 anos achando que conhecia aquela família. Achava que conhecia o Gustavo. Quantas vezes você disse, ele não faria isso, antes de descobrir as dívidas? Silêncio. Quantas vezes, Luciana? Muitas. A voz dela era um fio. Muitas vezes. E quantas vezes ele fez exatamente o que você achava que não faria? Ela não respondeu. Não precisava. Peguei a mão dela. Apertei. Escuta o que eu vou te dizer. Eu fiquei quieta por 10 anos. Fiquei quieta quando você casou. Quando eles te diminuíam. Quando você virou sombra de quem era. Achava que era o certo. Respirei fundo. Eu estava errada. Ficar quieta não te protegeu. Só deixou eles confortáveis. E agora eles estão tentando usar a Sofia como arma. Luciana começou a chorar. Baixinho. O choro de quem está cansado demais para soluçar. Eu não vou deixar, eu disse. Não vou deixar eles fazerem com ela o que fizeram com você. Entendeu? Ela assentiu. Amanhã a gente vai na sua advogada, depois na delegacia, e depois a gente vai mostrar para esses Ferreira que professora aposentada também sabe brigar. Luciana soltou um riso molhado de lágrimas. Mãe, você tem certeza? Eles têm dinheiro, advogados, contatos. Eles têm dinheiro. Eu tenho provas. E provas não se compram, nem se vendem, nem se negociam. Abracei minha filha. Senti ela tremer nos meus braços. Vai ficar tudo bem, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nas minhas próprias palavras. Para você entender o que veio depois, preciso te contar o que veio antes. Preciso te contar sobre Vera e Sérgio Ferreira, sobre Gustavo, sobre como minha filha foi desaparecendo aos poucos dentro de um casamento que a engoliu. Preciso te contar sobre os 10 anos em que eu fiquei quieta e sobre a noite em que eu decidi parar de ficar. Eu me lembro exatamente do dia em que conheci Gustavo Ferreira. Era uma festa de formatura de uma amiga de Luciana, num salão alugado no Morumbi. Eu tinha ido buscar minha filha porque ela ainda não tinha carro. Cheguei às 11 da noite. Estacionei na rua. E quando olhei para a entrada do salão, vi Luciana conversando com um homem que eu nunca tinha visto. Ele era bonito. Daquele jeito que homens de dinheiro são bonitos. Cabelo no lugar certo, roupa que custa o que eu ganhava em um mês, sorriso ensaiado. Ela estava rindo. Não o riso normal dela. Um riso diferente. Um riso de quem quer impressionar. Meu estômago revirou na hora. Instinto de mãe. A gente sabe antes de saber. Luciana me viu e acenou. Veio até o carro puxando o tal homem pela mão. Mãe, esse é o Gustavo. Gustavo, essa é minha mãe, Carmen. Ele sorriu. Dentes perfeitos. Aperto de mão firme demais, como quem está tentando provar alguma coisa. Prazer, dona Carmen. Luciana fala muito da senhora. Mentira. Luciana tinha conhecido ele naquela noite. Eu vi pela cara dela, surpresa, mas disfarçando. Já estava cobrindo as mentiras dele antes mesmo de namorarem. Igualmente, eu disse. Não disse prazer porque não era. Mãe, o Gustavo vai me dar uma carona. Você não precisa esperar. Olhei para ela. Olhei para ele. Olhei para o carro importado estacionado atrás do meu Corsa 2003. Tem certeza, filha? Tenho, mãe. Relaxa. Relaxa. Como se fosse possível. Nos meses seguintes, eu assisti Gustavo engolir minha filha em câmera lenta. Primeiro foram os restaurantes. Luciana sempre escolhia onde comer. Era uma das coisas que ela mais gostava. De repente, era sempre Gustavo quem decidia. Ele conhece uns lugares incríveis, mãe. Depois foram as roupas. Luciana gostava de cores vivas, blusas estampadas, brincos grandes. De repente, só usava tons neutros. Gustavo acha mais elegante. Depois foram as opiniões. Sobre política, sobre filmes, sobre o futuro. Tudo ecoava o que Gustavo pensava. Como se ela tivesse esquecido que tinha voz própria. 1 ano depois, ela me ligou para contar que iam se casar. Dirigi até o apartamento que ela dividia com uma amiga. Sentamos na cozinha pequena. Ela me mostrou o anel. Era bonito. Era caro.
Era uma algema disfarçada de joia. Filha, você tem certeza? Vocês só estão juntos há 1 ano. Mãe, você não conhece ele como eu conheço. Ele é maravilhoso. Eu não disse que não é. Só estou perguntando se você tem certeza. Ela me olhou diferente, quase irritada. O Gustavo diz que você nunca vai achar ninguém bom o suficiente para mim. Eu congelei. Ali estava. A frase que eu temia. A semente que ele tinha plantado. O Gustavo diz. Eu repeti devagar. E o que você diz, Luciana? Ela piscou, confusa, como se a pergunta não fizesse sentido. Eu concordo com ele. Naquele momento entendi. Minha filha já não era mais minha filha. Era uma extensão dele. E se eu empurrasse, se eu insistisse, eu ia perdê-la. Então engoli, sorri, abracei ela. Se você está feliz, eu estou feliz. A maior mentira que já contei. O casamento foi na fazenda de um amigo dos Ferreira. 300 convidados, decoração importada, vestido que custou mais que meu carro. Eu paguei pelo buquê. Foi tudo que me deixaram pagar. Vera coordenou cada detalhe do casamento. Luciana queria rosas. Vera escolheu orquídeas. Mais sofisticadas, querida. Luciana queria a cerimônia às 4 da tarde. Vera insistiu nas 6. A luz fica mais bonita nas fotos. Luciana queria músicos de jazz. Vera contratou uma orquestra clássica, mais apropriado para a ocasião. Luciana concordou com tudo, porque Luciana sempre concordava agora. Eu vi minha filha entrando no altar vestida de branco, linda como sempre foi, mas com os olhos apagados. O sorriso era perfeito, a postura era perfeita, tudo era perfeito demais. E perfeição forçada é só outra forma de prisão. No altar, quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra, mordi a língua tão forte que senti gosto de sangue. Joaquim apertou minha mão. Ele também via. Ele também sabia. Não falamos nada. Porque o que íamos dizer? Que o noivo era um manipulador? Que a sogra era uma cobra de sorriso doce? Que minha filha estava cometendo o maior erro da vida dela? Ninguém acreditaria. E Luciana nunca nos perdoaria. Então ficamos em silêncio. E o silêncio virou cumplicidade. Cumplicidade com a destruição lenta da minha própria filha. Na festa, Vera veio até mim com aquele sorriso de anfitriã, vestido de seda, colar de pérolas, cabelo impecável, a imagem da sogra perfeita. Carmen, querida, ficou tudo lindo, não ficou? Pena que vocês não puderam contribuir mais, mas não se preocupe, família é família. A frase tinha veneno escondido. Vocês não puderam contribuir mais, como se fosse nossa culpa ser de classe média, como se nossa contribuição, amor, apoio, presença, não valesse nada comparado ao dinheiro dela. Eu agradeci uma humilhação, sorri uma humilhação, engoli uma humilhação, porque era isso que eu tinha aprendido a fazer perto daquela gente. Sorrir enquanto eles pisavam em mim, agradecer enquanto eles me diminuíam, fingir que não via o que estava bem na minha frente. Se eu pudesse voltar no tempo, teria dito tudo que estava entalado na garganta. Teria feito uma cena. Teria sido a sogra louca que estraga casamentos. Mas eu não fiz, porque tinha medo de perder minha filha. E no final, perdi ela do mesmo jeito, só que de uma forma muito mais lenta e dolorosa. O casamento durou 8 anos. 8 anos de guerra travada com sorrisos e comentários. A guerra mais cruel é a que ninguém acredita que existe. Eu precisava marcar hora para ver minha filha. Literalmente. Que tal quarta-feira, mãe? Às 4? Mas só até às 6, porque a gente tem jantar. 2 horas por semana. Como se eu fosse uma consulta médica. No começo eu tentei visitar sem avisar. Como mães fazem. Aparecia com bolo, com presente, com desculpa qualquer. Só para ver minha filha. Só para ter certeza de que ela estava bem. Vera colocou fim nisso rapidamente. Carmen, querida, você precisa entender que pessoas adultas têm rotina. Não é como quando a Luciana morava com você e você podia aparecer a hora que quisesse. Agora ela tem responsabilidades, compromissos, uma vida. Uma vida. Como se a vida que Luciana tinha comigo não contasse. Depois disso, toda visita era agendada, confirmada e invariavelmente interrompida por algum compromisso urgente que aparecia de última hora. Mãe, desculpa, mas o Gustavo precisa de mim.
Mãe, desculpa, a Vera está precisando de ajuda. Mãe, desculpa, surgiu uma coisa. Desculpa, desculpa, desculpa. Minha filha vivia pedindo desculpas por existir. Eu observava de longe enquanto ela encolhia. Cada vez que eu via ela, tinha menos dela. Menos opinião, menos voz, menos brilho nos olhos. Era como assistir uma planta morrendo de sede enquanto alguém segurava a mangueira e fingia que estava regando. Joaquim me pedia paciência. Ela precisa descobrir sozinha. Se você forçar, ela vai se afastar ainda mais. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas saber a coisa certa não torna mais fácil fazer a coisa certa. Então eu esperei. Visitava quando permitiam. Ligava quando atendiam. Mandava mensagem quando respondiam. E guardava no coração cada pequeno momento que conseguia roubar com minha filha. Sofia nasceu num hospital particular caro demais. Os Ferreira pagaram e fizeram questão de lembrar isso para sempre. Quando cheguei, Vera já estava lá. Sérgio já estava lá. Eles já tinham ficado 2 horas. Eu segurei Sofia por 15 minutos antes de uma enfermeira dizer que o horário tinha acabado. 15 minutos. Meu primeiro encontro com minha neta. Luciana queria chamá-la de Flora, nome da minha mãe. Gustavo disse que Sofia combinava mais com Ferreira. Vera concordou. Muito mais elegante, querida. E assim, minha mãe não foi homenageada. Porque os Ferreira decidiram. Durante anos, repeti para mim mesma como um mantra envenenado. Pelo menos ela está feliz. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas era o que eu precisava acreditar para não enlouquecer. Joaquim morreu 2 anos antes de Sofia nascer. Numa terça-feira de março. Meu marido. 40 anos juntos. Infarto fulminante. Saiu para caminhar no parque e não voltou. Um vizinho me ligou. 40 anos de casamento terminaram com uma ligação de alguém que eu mal conhecia. Quando cheguei ao parque, a ambulância já estava lá. Os paramédicos me olharam com aquela expressão que só significa uma coisa. A expressão que diz, sinto muito, sem precisar de palavras. Joaquim estava deitado na grama, coberto com um lençol branco. O homem que dormiu ao meu lado por 40 anos, ali, imóvel, enquanto estranhos movimentavam ao redor dele como se ele fosse apenas mais um problema a ser resolvido. O velório foi pequeno. Joaquim não era de muitos amigos. Era um homem de livros e silêncios, bom demais para o barulho do mundo. Luciana veio, atrasada porque Gustavo não podia sair antes do trabalho. Ela chegou com os olhos vermelhos e pedindo desculpas, sempre pedindo desculpas. Mãe, eu queria ter vindo antes, mas... Eu sei, filha, eu sei. Vera e Sérgio mandaram flores enormes e ostensivas. Um arranjo que custou mais que a maioria das pessoas gasta em flores a vida inteira. E um cartão com condolências genéricas. Não vieram. Gustavo ficou 1 hora no velório do meu marido. Compromisso importante, sogra. A senhora entende. Entendi. O marido da minha filha não conseguia passar uma tarde me fazendo companhia no pior dia da minha vida. O dia em que eu perdi a pessoa que mais me amou nesse mundo. Luciana quis ficar mais. Eu vi nos olhos dela. Mas Gustavo já estava de pé, já tinha pegado as chaves, já tinha feito aquela cara de impaciência que não admite contestação. Vai, filha, eu disse. Eu estou bem. Mais uma mentira. Mais um sacrifício para não criar problema. Naquela noite, sozinha pela primeira vez em 40 anos, eu sentei no lado da cama que era do Joaquim e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por ele. Chorei por mim. Chorei pela filha que eu estava perdendo. Chorei por todas as coisas que eu deixei de dizer quando ainda podia. 1 semana depois, o advogado me chamou. Joaquim tinha deixado quase 500 mil reais, poupança de uma vida inteira. Chorei no escritório. Não pelo dinheiro, pelo amor. Pelo homem que passou 40 anos guardando cada centavo pensando em mim. Naquela noite, decidi. 100 mil para mim, 400 mil guardados para quando Luciana tivesse filhos. Para os netos que Joaquim nunca conheceria. 2 anos depois, Sofia nasceu. E eu olhei para aquela criança nos meus braços, 15 minutos apenas, porque a enfermeira disse que o horário tinha acabado. E pensei em Joaquim. Pensei em como ele teria amado aquela menina, em como teria contado histórias para ela.
em como teria ensinado ela a jogar xadrez, como fez comigo quando nos conhecemos. Mas ele não estava ali, e eu tive que amar por dois. Quando Luciana me disse que estava grávida, a primeira coisa que fiz foi transferir os 400 mil para um fundo no nome de Sofia, para a faculdade dela, para ela ter opções, para não depender de ninguém. Não contei para Gustavo, só para Luciana. É para a faculdade dela, filha. É o que o seu pai teria querido. Por um momento, foi como ter minha filha de volta. O segredo durou 5 anos. Então Luciana deixou escapar. Eles estavam discutindo sobre dinheiro, de novo. Gustavo queria trocar de carro. Ela disse que não dava. Ele disse que ela nunca tinha visão de futuro. E ela disse: pelo menos a Sofia tem a faculdade garantida. Como assim? E ela contou. De repente, depois de anos sendo tratada como aparente pobre, eu passei a receber ligações de Vera. Carmen, querida, como você está? Precisando de alguma coisa? Sabe, o Sérgio conhece um ótimo gerente de banco. Muito bom com investimentos. Se você precisar de orientação... Eu não sou idiota. Décadas ensinando adolescentes me deram um detector de mentiras embutido. Aquela mulher transpirava interesse disfarçado de caridade. Há um ano, meu celular tocou às 2 da manhã. Luciana chorando tanto que eu mal entendia. Mãe, o Gustavo. Mãe, eu descobri uma coisa. Extratos escondidos. Meses de transações estranhas. 80 mil reais perdidos em apostas online. Ele disse que era investimento, mãe. Mas não é. É pôquer. É roleta. Vem pra cá, filha. Não posso. A Sofia está dormindo e o Gustavo está gritando que eu sou dramática. Meu sangue ferveu. Luciana, escuta. Isso não é drama. Isso é vício. E você não é obrigada a aceitar. Silêncio. Depois, um sussurro. Será que eu sou dramática mesmo, mãe? A Vera disse que mulheres da nossa geração não entendem a pressão dos homens. A ficha caiu com peso de bigorna. Filha, a Vera está protegendo o filho, não você. 8 anos. 8 anos até quase destruírem minha filha. E naquela noite, ouvindo ela duvidar da própria sanidade, soube que a guerra tinha mudado. Hora de lutar de verdade. 6 meses atrás, Luciana apareceu na minha porta com 2 malas e Sofia no colo. Mãe, eu não aguento mais. Abri a porta, abri os braços, abri minha casa. Você nunca precisou aguentar. A reação dos Ferreira foi imediata. Ligações às 2, 3 da manhã. Gustavo implorando, ameaçando, chorando. Você vai destruir a Sofia. Ela precisa de um pai que não gasta a comida dela em apostas. Meus pais vão contratar os melhores advogados. Então contrata. Não tenho mais medo. Vera também ligou. Voz doce, veneno de sempre. Carmen, querida, eu sei que você está por trás disso. Sua nora está se divorciando porque seu filho é viciado em jogo. Isso é mentira. Não é, e você sabe. Silêncio gelado. Depois, você vai se arrepender. Famílias como a sua não ganham de famílias como a nossa. Desligou. Fiquei olhando para o telefone mudo. Famílias como a sua, famílias como a nossa. A dela, dinheiro, aparências, controle. A minha, professores, funcionários públicos, amor. Mas ela estava errada sobre quem ia ganhar. Famílias como a dela escondem podridão debaixo do tapete. Famílias como a minha limpam a sujeira, nem que precise usar as próprias mãos. Agora você entende o contexto. Agora você sabe quem são essas pessoas. Então vamos voltar para o urso, para o dispositivo, para o que eu fiz quando descobri. 00:30. Meu apartamento. O urso sobre a mesa da cozinha como um réu esperando julgamento. Luciana tinha ido dormir no quarto de hóspedes com Sofia. Eu insisti. Vocês não vão ficar sozinhas hoje. Na verdade, eu é que não queria ficar sozinha com aquele urso. Abri a costura de novo. O dispositivo estava ali, quieto, inocente, monstruoso. Peguei o celular. Digitei os números impressos no plástico no Google. Os resultados apareceram. E cada linha era um tijolo a mais no muro da minha raiva. Dispositivo de escuta ambiental. Alcance de captação, 10 metros. Bateria, até 30 dias em stand-by. GPS integrado com precisão de 3 metros. Eles iam ouvir tudo, cada conversa,
Cada desabafo, cada momento em que Luciana falasse sobre o divórcio. Iam saber onde Sofia estava a cada segundo. Eu sou coletar munição, e iam usar contra minha filha. Fechei o celular, olhei para o urso. Vocês escolheram a avó errada, eu disse em voz alta. A avó errada. Na manhã seguinte, liguei para a Luciana. Filha, quem é a advogada do seu divórcio? Doutora Patrícia Campos. Por quê? Me passa o contato. Mãe, o que você vai... Me passa, Luciana. Ela passou. O escritório ficava num prédio comercial no centro. 12º andar. Vista para São Paulo cinzenta. Patrícia Campos era o tipo de mulher que eu gostaria de ter sido se não tivesse virado professora. Cabelo curto, prático, terno escuro. Olhar de quem já viu o pior da humanidade. Senhora Carmen, o que posso fazer pela senhora? Coloquei o urso sobre a mesa. Depois, meu celular com as fotos. Isso estava dentro do urso, presente de aniversário para minha neta, dos avós paternos. Patrícia examinou as fotos. O rosto não mudou. Advogados são treinados para isso. Mas os olhos estreitaram. A senhora tem certeza de que foram eles? Caixa com o cartão deles. Bilhete pedindo para abrir na festa, na casa da minha filha. Patrícia colocou o celular na mesa. Devagar. Carmen, isso é crime. Artigo 10 da Lei 9.296. Escuta não autorizada. E como envolve menor? Eu sei, por isso estou aqui. Ela me olhou diferente, reavaliando. Professora aposentada, cabelo grisalho, roupa simples, mas não era idiota. Espera um momento. Pediu que trouxessem o processo de Luciana. Folheou. Parou numa página. A expressão endureceu. Carmen, preciso te contar uma coisa. Meu estômago afundou. O acordo de custódia que sua filha propôs, 50-50, divisão justa, Gustavo rejeitou. Ontem, ele entrou com pedido de custódia total. Total? Ele está alegando que Luciana é emocionalmente instável, incapaz de cuidar de uma criança. O ar saiu dos meus pulmões. Isso é mentira. Eu sei, mas se ele conseguir custódia, como responsável legal, teria acesso ao patrimônio da menor. Tudo ficou claro, cristalino, horrível. O fundo, os 400 mil reais que eu guardei para Sofia. Exatamente. Olhei para o urso, para o dispositivo, para tudo que aquilo representava. Eles iam gravar a Luciana em momentos de estresse, editar, apresentar como prova de que ela é instável. Patrícia assentiu. É nojento, mas é eficaz. Então a gente precisa ser mais eficaz. Ela quase sorriu. Carmen, acho que a gente vai se dar bem. Delegacia de Polícia do 15º Distrito. 14h. Cheiro de café requentado e burocracia. A delegada que nos atendeu se chamava Souza. 50 e poucos anos, cabelo preso, nenhuma paciência para enrolação. O que vocês têm para mim? Coloquei o urso na mesa. As fotos, os prints da pesquisa. Delegada Souza examinou tudo. A senhora é o quê da criança? Avó materna. Isso veio de quem? Avós paternos, presente de aniversário. Ela pegou o urso, examinou através do plástico. A senhora abriu a costura? Minha neta abriu, 6 anos e curiosa. Encontrou o dispositivo, me mostrou. E a senhora fotografou e pesquisou antes de vir aqui. Não era pergunta. Décadas de sala de aula. A gente aprende a documentar tudo. Souza soltou um som que poderia ter sido risada. Vou registrar. Vamos periciar. Rastrear a compra se der. Ela me olhou. Mas a senhora precisa entender. Família rica com advogado caro vai alegar que não sabia o que tinha dentro, que foi erro do vendedor. Eu sei. Então sabe que só isso pode não ser suficiente. Eu sei. Por isso vou conseguir mais. Souza me encarou por um momento. A senhora me lembra minha mãe. Também era professora. Também não levava desaforo. Sua mãe parece sensata. Era. Ela se inclinou. Vou te dar um conselho não oficial. Não faça nada ilegal, mas também não seja ingênua. Pessoas assim não param até serem paradas. Assenti. Entendido, delegada. Naquela noite, fui a uma loja de eletrônicos. Não no shopping, num lugar menor, mais discreto. Preciso de um relógio infantil com GPS
E gravação de áudio. O vendedor nem piscou. Emergência familiar? Pode-se dizer que sim. Escolhi um roxo com glitter. Paguei em dinheiro. Paranoia? Talvez. Mas paranoia é só preparação que ainda não foi justificada. No dia seguinte, sentei com Sofia no sofá. Meu amor, a vovó trouxe um presente. Os olhos dela brilharam. Presente? Um relógio. Olha que bonito. Ela examinou. Aprovou o glitter. E sabe o que ele faz de especial? Se você ficar com medo ou se alguém te deixar triste, você aperta esse botão aqui e a vovó vai saber na hora. Como mágica. Exatamente como mágica. E você vem me buscar? Minha garganta fechou. Sempre, meu amor. Eu sempre venho te buscar. Ela abraçou o relógio. Depois me abraçou. Eu amo você, vovó. Eu também te amo. Mais do que tudo nesse mundo. Luciana estava na porta da cozinha, olhos molhados. Fiz um sinal discreto. Vai ficar tudo bem. Ela assentiu. Não acreditava, mas queria acreditar. Às vezes, isso é suficiente para seguir em frente. Alguns dias depois, era a hora do segundo aniversário de Sofia. O aniversário na casa do pai. Ou melhor, na casa dos avós paternos. Era visita programada. Custódia ainda não estava definida, então legalmente Luciana não podia impedir. Se recusasse, viraria a vilã da história. E os Ferreira adorariam isso. Na manhã do sábado, Sofia estava animada. Criança de 6 anos não entende disputas de adultos. Ela só sabia que ia ter mais festa, mais bolo, mais presentes. Mamãe, que horas o papai vem? 10 horas, meu amor. E a vovó Carmen vai junto? Luciana olhou para mim. Eu fiz que não com a cabeça. Hoje é festa com a família do papai, Sofia. A vovó Carmen vai estar aqui quando você voltar. Sofia fez um biquinho, mas aceitou. Crianças são resilientes assim. Eu me ajoelhei na frente dela, ajeitei a gola do vestido e toquei o relógio no pulso. Lembra do que a vovó falou? Ela tocou o botão. Mágica. Isso mesmo. Se você precisar, aperta. E eu venho. Promete? Prometo. Gustavo chegou às 10h15, atrasado, como sempre. Estacionou na frente do prédio e buzinou em vez de subir. Luciana desceu com Sofia. Eu fiquei na janela, observando. Vi Gustavo sair do carro. Vi ele pegar Sofia no colo e rodar. Vi ele sorrir como se fosse o pai do ano. Vi Sofia rir porque crianças querem acreditar que os pais são bons. Ele entregou um papel para Luciana. Alguma instrução. Ela guardou no bolso. Depois, colocou Sofia no carro e foi embora. E começou a espera. As horas rastejaram. Eu fiquei no apartamento de Luciana. Ela não conseguia fazer nada. Andava de um lado para o outro. Verificava o celular. Olhava pela janela. São 2 horas. Devem estar no bolo agora. Provavelmente. Será que ela está bem? O relógio não disparou. Isso é bom, né? Bom, significa que ela não está com medo. Às 4 da tarde, Luciana começou a se arrumar para buscar Sofia. O combinado era 6 horas. Ela queria sair cedo. Deixa eu ver o endereço que ele deu. Luciana tirou o papel do bolso. Um endereço num bairro comercial. Salão de festas, provavelmente. Rua das Acácias, 312. Conhece? Não, mas o GPS conhece. Mãe, você quer ir comigo? Melhor não. Vera ia usar isso contra você. Então eu vou sozinha. Você vai. E eu fico aqui, com o celular na mão. Se qualquer coisa acontecer, você me liga. Mãe, se alguma coisa, você me liga. E eu vou. Não importa o que os advogados digam. Luciana me abraçou, forte, como não abraçava desde criança. Obrigada, mãe, por tudo. Vai, traz nossa menina para casa. Ela saiu às 5 da tarde. Eu fiquei na cozinha, esperando, rezando para o relógio não apitar. 5h40. Meu celular tocou. Era Luciana. A voz dela estava estranha. Mãe, o que foi? Eu estou no endereço. Não tem nada aqui. Meu sangue gelou. Como assim? Não tem nada? É um prédio comercial, fechado. Não tem festa nenhuma. Não tem carro nenhum. Não tem decoração. Nada. Você ligou pro Gustavo? Não atende. Liguei 5 vezes. E pra Vera? Também não. Fiquei em pé. Meu coração começou a acelerar.
Luciana, espera. Deixa eu rastrear o relógio. Abri o aplicativo no meu celular. A localização de Sofia apareceu. Não estava na Rua das Acácias. Estava na Rua Dinamarca, 847, a casa de Vera e Sérgio. Filha, a Sofia está na casa dos avós. Não no salão, na casa. O quê? Eles deram o endereço errado de propósito. Vai para lá. Agora. Rua Dinamarca, 847. Mãe, o que está acontecendo? Vai, eu ligo para a polícia. Desliguei. Comecei a discar o 190. E então meu celular gritou. Não tocou, gritou. O som de emergência que eu tinha configurado para o relógio. Alerta SOS. Sofia. Localização. Rua Dinamarca, 847. Gravação anexada. Minhas mãos tremeram. Sofia tinha apertado o botão. Minha neta de 6 anos tinha apertado o botão de emergência. Antes de ligar para a polícia, eu precisava ouvir. Apertei o play na gravação. No começo, sons abafados, movimento, tecido roçando. Depois, a voz de Sofia, pequena, perdida. Que horas a mamãe vem? E a voz de Vera, aquela voz que eu conhecia tão bem, doce por fora, veneno por dentro. Ai, meu amor, a mamãe não vem. Apertei o celular com tanta força que meus dedos doeram. Mas ela disse que vinha. Às vezes as mamães dizem coisas que não cumprem. Você precisa entender isso. Minha visão embaçou. Lágrimas de raiva. A voz de Sérgio entrou, áspera. Para de choramingar, Sofia. Crianças educadas não choram. E então o som que me destruiu. O som que nunca vou esquecer. Sofia chorando. Baixinho. Engolindo o choro porque mandaram ela parar. 6 anos tentando ser forte porque os adultos ao redor eram fracos. Tive que sentar. Minhas pernas não aguentaram. A gravação continuou. Se alguém perguntar, Vera disse, o que você vai dizer? Perguntar o quê? Se perguntarem sobre a mamãe, você diz que ela esquece as coisas, que ela fica nervosa, que às vezes você fica com medo. Mas eu não fico com medo da mamãe. Querida, você precisa ajudar o papai. O papai precisa ficar com você para sempre. E para isso, você precisa dizer essas coisas. Eu não quero dizer mentira. Não é mentira, é ajudar a família. Parei a gravação. Não conseguia ouvir mais. Minhas mãos tremiam. Meu rosto estava molhado de lágrimas. Mas dentro de mim, a raiva virou certeza. Certeza absoluta de que aquelas pessoas iam pagar. Não com violência, não com vingança barata, com a verdade, com a própria voz delas ecoando numa sala de tribunal. Disquei o 190. Minha neta de 6 anos está sendo mantida em endereço diferente do combinado. Tenho gravação de áudio dos responsáveis manipulando ela. Preciso de uma viatura na Rua Dinamarca, 847. Agora. Depois, liguei para Patrícia. Você vai querer ouvir isso, e depois vai querer destruí-los em tribunal. O que você tem, Carmen? Tudo. Eu tenho tudo. Peguei as chaves do carro e saí. Dirigi focada, determinada. Cada semáforo vermelho era tortura. A casa dos Ferreira ficava em bairro nobre. Rua arborizada, casas com jardim, carros importados. O tipo de lugar onde pessoas sorriem para os vizinhos e escondem segredos atrás de cortinas caras. Eu conhecia aquela casa. Tinha ido a jantares de Natal ali, mas nunca tinha ido para a guerra. Até hoje. Quando virei na rua, vi a viatura já estacionada. Luciana também estava lá. O carro dela parado de qualquer jeito. A porta da casa estava aberta. Estacionei. Desci. Caminhei até a varanda. E vi a cena. Luciana na varanda. Sofia nos braços. Sofia com o rosto enterrado no pescoço da mãe, chorando. 2 policiais entre elas e a porta. E na porta, como uma estátua de cera, estava Vera. Cabelo impecável, roupa de grife, colar de pérolas, mas sem o sorriso. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, Vera Ferreira não estava sorrindo. Atrás dela, Sérgio. Braços cruzados, mandíbula travada. Boa noite, eu disse, subindo os degraus. Minha voz estava calma, mais calma do que eu me sentia. Carmen. Vera cuspiu meu nome. Isso é um mal-entendido.
Eu tenho certeza que você acha que é. A policial se virou. A senhora é... Carmen Almeida, avó materna. Fui eu quem ligou. Tenho uma gravação do relógio da minha neta. Ela apertou o botão de emergência. O relógio grava automaticamente. Vera deu um passo à frente. Que relógio? Isso é invasão de privacidade. Eu quase ri. Interessante você falar em invasão de privacidade, Vera. Ela me encarou. Eu sustentei o olhar. Há uma semana, eu disse, você mandou um urso de pelúcia para Sofia, presente de aniversário. Muito bonito, com um dispositivo de gravação e rastreamento escondido dentro. A polícia já tem. Boletim de ocorrência 47.832/2025. Vera ficou pálida. E agora, continuei, eu tenho uma gravação da sua voz, ensinando minha neta a mentir, dizendo para ela falar que a própria mãe é instável. Sérgio avançou. Escuta aqui. O policial se colocou entre nós. Senhor, mantenha a calma. Sofia levantou a cabeça do ombro de Luciana, as bochechas molhadas. A vovó Vera disse que você não me amava mais, ela disse para a mãe. Ela disse que mamães que amam não esquecem dos filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A policial se virou para Vera. Senhora, dadas as circunstâncias, vamos precisar de um depoimento formal. Eu quero meu advogado, Sérgio disse. O senhor tem direito, mas a criança vai com a mãe. Me aproximei de Luciana e Sofia. Vovó, você veio. A voz de Sofia era um fio. Eu sempre venho, meu amor. Sempre. Descemos os degraus. Antes de entrar no carro, olhei para Vera uma última vez. Não disse nada. Não precisava. Você tentou. Você falhou. E agora vai pagar. No caminho de volta, Sofia dormiu no banco de trás. Exausta de chorar. Exausta de ter sido usada como peça num jogo de adultos. Luciana dirigia em silêncio, as mãos apertando o volante. Mãe. Sim? Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela engoliu em seco. Você estava certa. Sobre tudo. Desde o começo. Não disse, eu avisei. Não era a hora. O importante agora é a Sofia e a audiência. Você acha que a gente ganha? Olhei para trás, para minha neta dormindo. Eu acho que eles acabaram de nos dar tudo o que a gente precisava. Quando chegamos no apartamento, Luciana carregou Sofia para a cama. Eu fiz chocolate quente. Não porque chocolate resolve trauma, mas porque dá às mãos algo quente para segurar. Às vezes, isso é o primeiro passo de volta à segurança. Sentamos no sofá. Sofia entre nós, ainda sonolenta, segurando a caneca com as duas mãos. Eu não abandonei você, Luciana disse baixinho. Nunca. Sofia assentiu. Eu sei, mamãe. A vovó Vera disse coisas que não são verdade. Eu sei. Sofia olhou para mim. A vovó Carmen disse que eu podia apertar o botão se ficasse com medo, e eu apertei. Você foi muito corajosa, eu disse. Eu não queria dizer mentira, vovó. Ela mandou eu dizer, mas eu não queria. Meu coração se apertou. Você fez certo, meu amor. Você fez a coisa certa. Sofia encostou em mim, pequena, quente, confiante. Vovó? Sim. Você é a melhor vovó do mundo. Engoli o nó na garganta. E você é a melhor neta. Ficamos assim por um longo tempo. 3 gerações no sofá, segurando canecas de chocolate, tentando reconstruir o que os Ferreira tinham tentado destruir. E eu soube, naquele momento, que a batalha estava longe de terminar, mas também soube que íamos vencer. Porque eu tinha provas, tinha a gravação, tinha a verdade, e tinha algo que eles nunca teriam, uma família de verdade. Os dias que se seguiram foram de preparação. Patrícia trabalhava intensamente no caso. Cada novo documento, cada nova evidência era uma peça no tabuleiro. E nós estávamos montando um xeque-mate. O dispositivo do urso foi periciado. A polícia confirmou. Era equipamento de escuta profissional. Não algo que você compra sem saber o que está fazendo. A compra foi rastreada até um cartão no nome de Gustavo. Eles foram burros, Patrícia disse quando me mostrou o relatório. Arrogantes e burros, a combinação perfeita para quem quer se ferrar. Eles acharam que ninguém ia descobrir. Gente rica sempre acha isso, acham que dinheiro compra impunidade.
Às vezes compra, mas quando você coloca um grampo no presente de uma criança de 6 anos, nem todo o dinheiro do mundo te salva. A gravação do relógio foi autenticada. Um perito confirmou que não havia edição, manipulação ou corte. Eram as vozes reais de Vera e Sérgio ensinando uma criança de 6 anos a mentir sobre a própria mãe. Eu ouvi aquela gravação mais vezes do que deveria. Cada vez que ouvia, sentia a mesma raiva, a mesma náusea, a mesma certeza de que aquelas pessoas mereciam tudo o que estava por vir. E o endereço errado foi comprovado por mensagens de texto. Gustavo tinha enviado propositalmente um local que não existia, para que Luciana não aparecesse, para que eles pudessem dizer para Sofia que a mãe tinha abandonado ela. 3 ataques, 3 provas, 3 crimes. Patrícia me chamou ao escritório na véspera da audiência. A cidade já estava escurecendo, as luzes dos prédios ao redor piscando como vagalumes de concreto. Carmen, preciso que você entenda uma coisa. O quê? Amanhã pode ser intenso. Eles vão tentar de tudo. Vão tentar desqualificar você, desqualificar Luciana. Vão inventar histórias, tirar coisas de contexto. Advogado de família rica é treinado para fazer isso, transformar vítima em vilã. Eu sei. Você está pronta? Olhei pela janela do 12º andar. São Paulo se estendia abaixo, cinzenta e infinita. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, a maioria sem saber que batalhas acontecem em tribunais todos os dias. Batalhas por crianças, batalhas por dignidade, batalhas por verdade. Patrícia, eu passei uma vida inteira enfrentando sala de aula, adolescentes rebeldes, pais agressivos, diretores covardes. Eu sei lidar com gente que acha que pode me intimidar. Vera Ferreira não é um pai de aluno. Não, Vera Ferreira é pior. É uma mulher que usou a própria neta como arma, e pessoas assim têm uma fraqueza fatal. Qual? Elas acham que são intocáveis, e pessoas que acham que são intocáveis cometem erros, erros que a gente documenta, erros que a gente apresenta, erros que destroem impérios. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que eu a conhecia. Carmen, eu definitivamente gosto de você. O sentimento é mútuo, agora vamos acabar com eles. O Fórum de São Paulo é um prédio que intimida de propósito. Corredores longos, pé direito alto, ecos de passos em piso frio. É o tipo de lugar que te faz sentir pequena antes mesmo de entrar na sala. Mas eu não me sentia pequena. Não naquele dia. Eu tinha passado 63 anos sendo educada, sendo paciente, sendo a professora que não levanta a voz. Hoje, eu estava pronta para ser outra coisa. A sala de audiência era menor do que eu esperava. Paredes beges, móveis de madeira escura, ar-condicionado gelado demais. Uma bandeira do Brasil num canto, um crucifixo em outro. Os símbolos de justiça e fé lado a lado, como se fossem a mesma coisa. De um lado da sala, nós, Luciana, eu, doutora Patrícia Campos. Luciana estava de roupa social, blazer cinza escuro, cabelo preso, maquiagem discreta. Patrícia tinha insistido. Você precisa parecer estável. Eles vão tentar te pintar como desequilibrada. Não dê munição. Eu estava ao lado dela. Não como testemunha naquele momento. Isso viria depois. Mas como suporte. Como lembrete de que ela não estava sozinha. Do outro lado, Gustavo, o advogado dele, um homem de terno caro e sorriso ensaiado. E na plateia, Vera e Sérgio. Eu olhei para Vera quando entrei. Ela olhou de volta. Desta vez, ela não desviou o olhar primeiro, mas também não sorriu. Doutora Mônica Alves entrou na sala e todos se levantaram. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho cortado curto, óculos de armação fina, expressão de quem já viu tudo e não tem paciência para drama desnecessário. Sentem-se, ela disse, e o tom deixou claro que não era um pedido. Sentamos. Ela abriu uma pasta, folheou páginas. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir o ar-condicionado funcionando. Processo de custódia da menor Sofia Almeida Ferreira, ela leu. Mãe, Luciana Almeida. Pai, Gustavo Ferreira. Há também registros de ocorrência anexados ao processo. Escuta não autorizada, alienação parental, manipulação de testemunho de menor. Ela levantou os olhos. Isso vai ser interessante. Patrícia se levantou quando chegou a vez de apresentar nosso caso. Excelência,
O que trazemos hoje não é uma disputa comum de custódia. O que trazemos são provas de uma campanha sistemática para separar uma mãe de sua filha, motivada por interesses financeiros. Ela começou pelo dispositivo. Este é um equipamento de gravação e rastreamento, Patrícia explicou, mostrando as fotos na tela. Foi encontrado dentro de um urso de pelúcia dado à menor como presente de aniversário pelos avós paternos. A perícia confirmou que o dispositivo estava ativo no momento da descoberta. Murmúrios na sala. A juíza silenciou com um olhar. O urso foi enviado com instruções explícitas para ser aberto na festa de aniversário realizada na casa da mãe, ou seja, na casa da minha cliente. A intenção era gravar conversas privadas. O advogado de Gustavo tentou interromper. Excelência, não há prova de que meu cliente sabia. Há registros de compra, Patrícia cortou. O cartão usado para comprar o dispositivo online está no nome de Gustavo Ferreira. A entrega foi feita no endereço dos pais dele. A perícia identificou a instalação como profissional, não amadora. Gustavo afundou na cadeira. Então veio a parte que eu estava esperando e temendo. Excelência, temos uma gravação de áudio do relógio da menor, um dispositivo de segurança. O relógio grava automaticamente quando o botão de emergência é acionado. A menor acionou por quê? Porque os avós paternos estavam pressionando ela a mentir. Patrícia pediu que a gravação fosse reproduzida. As vozes encheram a sala. A voz de Sofia primeiro. Que horas a mamãe vem? Vera. Ai, meu amor, a mamãe não vem. Mas ela disse que vinha. Às vezes as mamães dizem coisas que não cumprem. Na plateia, Vera endureceu. Sérgio. Para de choramingar, Sofia. Crianças educadas não choram. O som de Sofia chorando baixinho. E então, Vera. Se alguém perguntar, o que você vai dizer? Você diz que ela esquece as coisas, que às vezes você fica com medo. Mas eu não fico com medo da mamãe. Querida, você precisa ajudar o papai. A gravação terminou. O silêncio foi absoluto. A juíza tirou os óculos, esfregou os olhos. Isso é uma das coisas mais perturbadoras que já ouvi em 20 anos de magistratura. Vera se levantou. Excelência, eu preciso explicar. A senhora não é parte neste processo. Sente-se ou eu mando retirar. Vera sentou, o rosto vermelho. O advogado de Gustavo tentou. Excelência, a gravação foi feita sem consentimento. Foi feita por um dispositivo de segurança no relógio de uma criança. Dispositivo colocado lá porque ela recebeu um presente com equipamento de espionagem. Próximo argumento. Meu cliente não tinha conhecimento. Seu cliente comprou o dispositivo com o próprio cartão. Próximo argumento. Gostaríamos de solicitar. Não, eu ouvi o suficiente. Doutora Mônica Alves se recostou na cadeira. Olhou para Luciana. Olhou para Gustavo. Olhou para Vera e Sérgio na plateia. Vou ser muito clara, ela começou. Este tribunal existe para proteger o melhor interesse da criança, não dos pais, não dos avós, da criança. Ela abriu um documento. O que eu vi hoje não foi uma família tentando proteger uma criança. Foi uma família tentando usar uma criança como peça num jogo de poder, usando ela para obter custódia, usando a custódia para obter controle e, presumivelmente, usando o controle para acessar o patrimônio reservado para ela. Vera abriu a boca. Fechou. Não disse nada. Diante das provas apresentadas, este tribunal decide: primeiro, custódia total e integral da menor Sofia Almeida Ferreira é concedida à mãe, Luciana Almeida. Segundo, o pai, Gustavo Ferreira, terá direito a visitas supervisionadas, em local neutro designado pelo tribunal, a cada 15 dias, por período máximo de 4 horas. Terceiro, os avós paternos, Vera e Sérgio Ferreira, ficam proibidos de qualquer contato com a menor até nova avaliação, que ocorrerá em prazo não inferior a 2 anos. Quarto, o caso é encaminhado para investigação criminal nas esferas de escuta ilegal, alienação parental e tentativa de manipulação de testemunho de menor. Quinto, todos os custos processuais são de responsabilidade do requerente da custódia total original, Gustavo Ferreira. Ela fechou o documento. Audiência encerrada. Luciana começou a chorar, de alívio, de exaustão, de tudo ao mesmo tempo. Eu coloquei o braço ao redor dela.
Patrícia guardou os documentos com um leve sorriso de satisfação. Do outro lado da sala, algo aconteceu que eu não esperava. Gustavo se levantou. O advogado tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se soltou. E então, pela primeira vez em 10 anos, eu vi Gustavo Ferreira sem máscara. Isso é culpa sua. Ele estava olhando para Vera. Você disse que ia funcionar. Você disse que o urso ia resolver. Você disse que era só questão de conseguir provas contra ela. Vera arregalou os olhos. Gustavo, fica quieto. Não, eu perdi minha filha por causa das suas ideias. Eu perdi tudo. Senhor, preciso que se acalme, a juíza disse, mas Gustavo já estava além de qualquer calma. Você disse que era só um presente. Você disse que ninguém ia descobrir. E agora olha para mim. Olha o que aconteceu. Sérgio se levantou e segurou o filho pelo ombro. Gustavo, pelo amor de Deus, cala a boca. Mas Gustavo não parou. As palavras saíam como vômito. Tudo que ele tinha engolido por anos, todas as vezes que obedeceu, todas as vezes que deixou os pais pensarem por ele. Eu nunca quis nada disso. Eu só queria que vocês parassem de me cobrar, de me olhar como se eu fosse uma decepção. E agora eu sou uma decepção de verdade. O policial de plantão deu um passo à frente. A juíza bateu o martelo. Ordem, senhor Ferreira, se não se controlar, vai ser retirado da sala. Vera tentou uma última vez. Gustavo, querido, a gente conversa depois. Não. Gustavo se virou para ela. E eu vi, no fundo dos olhos dele, algo que nunca tinha visto antes. Ódio. Não tem depois. Acabou. Você acabou com tudo. Ele foi escoltado para fora da sala por 2 oficiais. Não resistiu. Parecia um balão que tinha finalmente esvaziado. Na plateia, Vera estava congelada. Pela primeira vez, completamente sem palavras. O controle que ela exercia sobre o filho por 37 anos tinha acabado de se romper em público. Na frente da juíza, na frente de testemunhas, na frente de mim. Sérgio a puxou pelo braço e eles saíram da sala em silêncio. Eu olhei para aquela mulher pela última vez antes da porta se fechar. E finalmente entendi uma coisa. Vera não tinha perdido só a neta. Tinha perdido o filho. O que ela construiu a vida inteira, aquele controle absoluto, aquela família perfeita de fachada, tinha acabado de ruir. E ela sabia. Algumas vitórias não precisam de celebração. Basta ver a derrota do outro. Eu não sorri. Não triunfei. Só virei para Luciana e disse: vamos para casa. Aconteceu 3 dias depois da audiência. Eu estava saindo do supermercado, sacolas nas mãos, cabeça em outro lugar. O estacionamento estava quase vazio. Era terça-feira, 2 da tarde, horário de gente aposentada e desocupada. Eu me encaixava na primeira categoria. Vera Ferreira, aparentemente, na segunda. Carmen. A voz veio de trás de mim. Eu conhecia aquela voz. Conhecia aquele tom. A diferença é que agora não tinha mais o verniz de educação. Me virei devagar. Vera estava parada a 3 metros de distância. Sozinha. Sem Sérgio. Sem advogado. Sem a armadura de pérolas e sorrisos falsos. Ela parecia diminuída. O cabelo não estava tão perfeito. A roupa não era de grife. Os olhos tinham olheiras que maquiagem não conseguia esconder. Vera, eu disse, que coincidência. Não é coincidência. Eu segui você. Ela disse isso como se fosse normal. Como se perseguir pessoas em estacionamentos fosse um hobby aceitável. O que você quer? Eu quero que você saiba uma coisa. Ela deu um passo à frente. Você destruiu minha família. Eu não recuei. Anos de sala de aula me ensinaram que você nunca recua de um valentão. Eles se alimentam de medo. Não, Vera. Você destruiu sua família. Eu só mostrei a destruição. Você plantou aquela gravação. Você armou pra gente. Eu coloquei um relógio de segurança na minha neta. Você e seu marido fizeram o resto. Cada palavra foi de vocês. Cada mentira foi de vocês. Eu não inventei nada. O rosto dela se contorceu. A máscara finalmente caiu. E por baixo não tinha nada bonito. Você sempre teve inveja de mim, ela sibilou. Desde o começo. Uma professorinha de escola pública, olhando para mim como se eu fosse alguma coisa errada. Você não suportava que seu genro tivesse uma mãe melhor que a sogra. Eu ri. Não foi um riso de humor.
Foi um riso de pena. Vera, você acha que eu tenho inveja de você? Do que exatamente? Do seu casamento onde seu marido mal olha para sua cara? Do seu filho que você mimou tanto que ele não consegue ser adulto? Da sua vida inteira de fingir que é feliz enquanto tenta controlar todo mundo ao redor? Ela abriu a boca, fechou. Eu sou uma professorinha de escola pública, continuei. Passei 35 anos ensinando crianças a pensar por conta própria. Passei 40 anos casada com um homem que me amava de verdade. Criei uma filha que, apesar de tudo que você fez, ainda é uma pessoa boa. E tenho uma neta que me ama, que confia em mim, que veio até mim quando encontrou aquele dispositivo no urso. Dei um passo à frente. Agora era eu quem avançava. Ela veio até mim, Vera, não até você. Ela sabia, no fundo, quem era seguro, e não era você. Os olhos de Vera encheram de lágrimas. Não de tristeza, de raiva, de humilhação, de impotência. Isso não vai ficar assim, ela disse, a voz tremendo. Já ficou, Vera. Você perdeu. Seu filho perdeu. E sabe o pior? Vocês perderam a Sofia. Não para mim, não para a Luciana. Vocês perderam ela para sempre. Porque ela sabe o que vocês fizeram. E crianças não esquecem. Vera ficou parada por um longo momento. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora. Eu a observei ir. Não senti triunfo, não senti alegria, senti alívio e senti, pela primeira vez em 10 anos, que podia respirar sem medo. Outubro de 2025. O processo criminal ainda está em andamento. Essas coisas demoram. Mas a custódia está resolvida. Sofia está segura. E isso é o que importa. Luciana voltou a usar só Almeida. Ferreira nunca combinou comigo mesmo, ela disse, rindo. É bom vê-la rir de novo. Sofia está fazendo acompanhamento com uma psicóloga infantil. Nada grave. Prevenção, disse a doutora. Para processar o que aconteceu, para entender que adultos erram, para aprender que confiar nas pessoas certas é possível. Eu vendi meu apartamento grande. Comprei um menor, no mesmo prédio de Luciana. 2 andares acima, perto o suficiente para ajudar, longe o suficiente para dar espaço. É o equilíbrio que eu não sabia que precisava. Gustavo tem visitas supervisionadas a cada 15 dias, no papel. Na prática, ele veio 2 vezes nos últimos 4 meses. Cancelou as outras com desculpas variadas. Trabalho, viagem, problemas pessoais. Os problemas pessoais têm nome. Mais dívidas. A concessionária da família está afundando. Sérgio perdeu 2 processos trabalhistas. O dinheiro que eles achavam que era infinito está acabando. Ser pai virou mais um compromisso que Gustavo não consegue manter, como todos os outros. Sofia perguntou uma vez: por que o papai não vem me ver? Luciana respirou fundo. O papai está com problemas, meu amor. Não é sua culpa. Eu sei que não é, Sofia disse. E a maturidade naquela voz de 6 anos me partiu o coração. Vera e Sérgio estão proibidos de contato por 2 anos. Mínimo. Vera tentou mandar presente de Dia das Crianças. Foi devolvido. Sérgio apareceu na porta do prédio de Luciana uma vez. O porteiro chamou a polícia. Eles não entendem. Ou não querem entender. Controle vira hábito. E hábitos são difíceis de quebrar. Mas o fato é, eles não têm mais poder. O sistema que deveria proteger crianças finalmente funcionou. E eles estão do lado de fora, olhando pela janela de uma vida que não podem mais controlar. Noite tranquila. Sofá da minha sala nova. Sofia no meu colo com um livro de histórias. Luciana na cozinha fazendo pipoca. Vovó? Oi, meu amor. Você é brava? Pensei antes de responder. Crianças merecem honestidade, mas merecem honestidade na medida certa. Às vezes sou, quando preciso proteger quem eu amo. Você foi brava com a vovó Vera? Fui. Por quê? Porque ela fez coisas erradas. E quando adultos fazem coisas erradas, outros adultos precisam mostrar que não está certo. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois, eu acho que ela era triste. Por que você acha isso, meu amor? Porque pessoas felizes não precisam fazer os outros tristes. 6 anos. 6 anos e ela já entendia mais de psicologia que a maioria dos adultos que eu conheço. Você é muito esperta, sabia? Eu sei. Ela sorriu. A mamãe fala isso todo dia.
E está certa. Luciana apareceu com a pipoca, sentou do nosso lado. Sofia se acomodou entre nós duas. 3 gerações. Um sofá. Um apartamento pequeno que cabe mais amor do que a mansão dos Ferreira jamais coube. Às vezes, tarde da noite, eu acordo e fico olhando para o teto. Não de insônia, de algo que não sei nomear. Um vazio estranho que veio junto com a vitória. Eu ganhei. Deveria estar em paz. E estou, durante o dia, quando Sofia ri, quando Luciana sorri, quando a casa tem barulho de vida. Mas à noite, o silêncio pesa diferente. Penso no urso, no dispositivo, na voz de Vera ensinando minha neta a mentir. Penso nos anos de silêncio, no preço que paguei por finalmente reagir. Penso em Joaquim, no que ele diria se estivesse aqui. Provavelmente ficaria orgulhoso. Orgulhoso de eu ter finalmente mostrado os dentes. Orgulhoso de eu ter protegido a neta que ele nunca conheceu, mas que teria amado com toda a força do coração. Mas também penso nas noites que passei chorando sozinha depois que ele morreu. Nas vezes que quis ligar para a Luciana e desisti porque sabia que ela não atenderia. Nas vezes que vi Sofia crescendo através de fotos no celular, quando deveria estar vendo ao vivo, presencialmente, como avó de verdade. Penso nos anos perdidos, nos abraços que não dei, nas histórias que não contei, nos beijos de boa noite que foram negados. Não me arrependo do que fiz, faria tudo de novo. Mas tenho um cansaço que não passa com sono. Um cansaço de ter visto o pior das pessoas, de saber que pessoas assim existem, sorriem, frequentam igrejas, mandam presentes de aniversário com laços cor-de-rosa. Luciana me perguntou outro dia: "Mãe, você está bem?" Respondi que sim. Não era mentira. Também não era toda a verdade. A verdade é que proteger quem a gente ama cobra um preço. A verdade é que eu passei 63 anos sendo educada, paciente, engolindo sapos, e quando finalmente mostrei os dentes, descobri que tinha mais força do que imaginava. Isso deveria ser libertador. E é. Mas também é exaustivo perceber que a força sempre esteve ali, esperando, enquanto eu assistia minha filha desaparecer dentro de um casamento que a sufocava. Eu poderia ter agido antes? Talvez. Teria adiantado? Não sei. Ela teria me ouvido? Provavelmente não. São perguntas que não têm resposta. São perguntas que me visitam às 3 da manhã e vão embora quando o sol nasce. O que eu sei é isto. Quando Sofia me abraça, o vazio some. Quando Luciana ri de verdade, o cansaço alivia. Quando olho para as duas juntas, seguras, livres, eu sei que valeu. Cada noite mal dormida, cada confronto, cada momento em que engoli o medo e agi mesmo assim. Valeu. E se eu tivesse que escolher entre a paz de quem fecha os olhos e o peso de quem protege, eu escolheria o peso. Sempre. 1000 vezes. Porque ficar quieta para manter a paz não mantém paz nenhuma. Só mantém o abuso confortável. Aprendi isso tarde. Mas aprendi. Outro dia, enquanto ajudava Sofia com o dever de casa, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. "Vovó, o que você queria ser quando era criança?" "Professora", respondi. "Sempre quis ser professora." "E você foi?" "Fui, por 35 anos." "E foi legal?" Pensei por um momento. Pensei nas salas de aula lotadas, nos salários atrasados, nas reuniões intermináveis. Pensei também nos olhos das crianças quando entendiam algo pela primeira vez, nos abraços no último dia de aula, nos ex-alunos que me encontravam na rua e diziam: "A senhora mudou minha vida." "Foi a coisa mais legal que eu já fiz", respondi. "Até você nascer." Sofia sorriu. Aquele sorriso que vale mais que qualquer coisa no mundo. "Vovó, quando eu crescer, quero ser igual a você." "Igual a mim como?" "Corajosa." Eu tive que piscar para não chorar. "Você já é corajosa, meu amor. Muito mais do que eu era na sua idade." "Sério?" "Sério. Você apertou aquele botão quando estava com medo. Isso é coragem." Sofia pensou por um momento. Depois disse algo que eu vou guardar para sempre. "Eu apertei porque eu sabia que você ia vir." E naquele momento, eu entendi que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Na semana passada, levei Sofia para tomar sorvete. Sentamos num banco de praça, ela com o sorvete escorrendo pelo braço, eu fingindo que não via. "Vovó, posso te contar um segredo?" "Pode." Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou:
Eu gosto mais de você do que de sorvete. Eu ri, ela riu. E por um momento, o mundo era só aquilo: uma avó, uma neta e um sorvete derretendo no sol. E você? Está prestando atenção nas pessoas que ama? Está vendo os sinais? Está confiando no seu instinto? Porque às vezes o perigo não vem de desconhecidos. Às vezes o perigo vem embrulhado em papel de presente cor-de-rosa, com um laço perfeito e um cartão escrito com amor infinito. Não deixe ninguém machucar quem você ama, mesmo que esse alguém sorria enquanto faz isso. Especialmente se esse alguém sorria enquanto faz isso. Essa é a minha história. Eu não me arrependo de nada. Só queria ter agido antes. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo. Às vezes, saber que não está sozinha é o primeiro passo para reagir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários: a Carmen foi longe demais ou fez exatamente o que precisava ser feito?